Lembrando sempre nós de que primeiro Deus fala conosco, né? De quem preparou, né? A mensagem, de quem recebeu de Deus, e depois com a igreja. Então eu quero que você abra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. Amém? Vamos ler? Todos encontraram? Quem quiser se colocar em pé, pode ficar. Quem quiser ficar sentado. Obrigada, Francisca. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, levantou-se tão grande temporal, que o barco era coberto pelas ondas. Mas ele, porém, estava dormindo. E chegando-se a ele seus discípulos, despertaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande calmaria. E os homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se aceitar, irmãos. Nessa noite, nós entoamos alguns louvores, né? Referente a esse tema, a essa passagem bíblica aqui que o evangelista Mateus acabou descrevendo aqui para nós. E falando do que Jesus fez diante de um temporal, uma tempestade, algo muito forte que estava acontecendo no meio do mar, né? Ou em alto mar. Eu não sou uma pessoa especialista para falar sobre o mar, porque um contato a gente não tem muito, mas nós sabemos pela palavra que os discípulos, que quer dizer alunos, eles eram homens, né? Que tinham um contato com o mar, sabiam já o que fazer no momento que o mar ficasse revolto. Então, eles eram pessoas já preparadas, porque trabalhavam em ofício que utilizavam um barco para o seu trabalho. O barco era um veículo, poderia ser um veículo para transporte, como para trabalho também. E muitas vezes tem pessoas que utilizam o barco para o lazer. E lógico, no barco estão pessoas, né? Estão ali pessoas que representam famílias. E pessoas que às vezes gostam de ir ao alto mar para pescar. Tem pessoas que às vezes sentem, né, quando vão, não se sentem tão bem, porque às vezes sentem enjoo e diz: olha, não quero mais esse lazer, né, de pescar. Não quero mais essa atividade em alto mar, mesmo que for um lazer. Mas muitos usam o barco e vão para o alto mar porque é o meio deles sobreviverem.
como os discípulos, eles se mantinham através da pesca. Eles iam pescar, sabiam o lugar, né, de uma boa pesca, então eles tinham conhecimento de que local eles poderiam pegar um bom peixe. Hoje em dia, as pessoas quando vão para o alto mar também sabem, e não é só o peixe, né, normal, mas pegam lagosta, camarão, então cada um tem já o local certo para ir. Por quê? Porque conhecem o mar, conhecem e através da sua função sabem o melhor local. Então, pessoas hoje fazem passeios, né, usando esses navios, esses barcos grandes para um cruzeiro. Pessoas entram no mar. E nós vemos que nessa passagem, Jesus, ele vai para o barco, para esse meio, né, de transporte, que não era só de trabalho, mas para ir de um lado ao outro, né, que eles precisavam, então usavam o barco. E Jesus foi primeiro para o barco. Depois, os discípulos o seguiram. Então, no meio, quando Jesus foi para o barco, e nós já falamos o que o barco, para onde ele leva essas pessoas, nós vemos que a nossa vida, ela precisa ter Cristo dentro do barco. Amém. A nossa vida, nós temos o nosso momento de lazer, nós temos momentos de trabalho, nós temos o momento que nós nos locomovemos, nós temos os momentos que nós estamos com a nossa família, com os nossos irmãos da igreja, com as pessoas com quem nós trabalhamos ou estudamos, com os nossos parentes, enfim. Mas na nossa vida, nós precisamos ter Cristo como o centro dela. O primeiro, ele não vai ser o segundo. O segundo, depois do meu trabalho, vem Jesus. Não, ele vai ser primeiro. Porque se ele for primeiro, estiver primeiro na nossa vida, todas as coisas vão contribuir para que nós caminhemos para a bênção, Amém. para a vitória, para a proteção, para o livramento, para o cuidado. Então, o que Jesus nos mostra aqui é isso. Ele entrou no barco e os discípulos o seguiram. Irmãos, é bom seguir a Jesus. É bom ter Jesus no nosso cellphone, no nosso celular. É bom termos Jesus no nosso trabalho. É bom ter Jesus na nossa família. É bom ter Jesus no local onde estudamos. É bom ter Jesus, porque é Ele que nós seguimos. Amém. Eu não vou seguir aquela mulher que é popular, que é uma influencer, que passa muitas informações, às vezes só de beleza do corpo, ou vou seguir aquela pessoa que também só cuida da saúde do corpo, porque foram pessoas já formadas, são pessoas preparadas, mas eu não vou seguir pessoas que passam informações do que vai ser, aquele curso vai ser melhor para você, isso vai te fazer bem sucedido. Não, eu vou seguir a Jesus. Amém. Porque eu seguindo a Cristo, as outras orientações Ele vai me dar de como andar, de como agir, e seja em meio a uma boa profissão,
seja você formado especialista já, só que mesmo conhecendo tudo, nós vamos descobrir que não conhecemos tudo, porque no momento que, seja no nosso trabalho, na família, na escola, com as pessoas que nós convivemos, que precisa de um socorro, não vai ser por palavras bonitas, não vai ser por uma atitude nossa, por uma ação nossa, mas vai ser porque Cristo, Ele é o primeiro e Cristo está no barco para nos direcionar e fazer como foi falado. Os meninos eram lançados nas águas, eram mortos nas águas, mas foi pelas águas que o menino Moisés foi salvo. Amém, porque a amém. mãe teve de Deus uma estratégia para colocar aquele menino nas águas, e das águas mesmo ele foi tirado, foi ali socorrido, foi salvo ainda pelos próprios inimigos, porque era eles que queriam destruir, mas Deus virou a história e fez deste homem um libertador. Amém. Um libertador para o seu povo, porque Deus, irmãos, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, é como Ele quer. Nosso pensamento, o que nós fizermos vai estar tudo correto, como 1 mais 1 são 2, mas Deus vai falar, não é assim que eu vou agir do meu jeito, porque Ele conhece o futuro, Ele sabe das coisas do amanhã, nós não entendemos e não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sabe, e sendo conhecedor de todas as coisas, Ele vai colocar na nossa mão aquilo que nós precisamos. Se nós estivermos seguindo a Ele, se nós estivermos com Ele no nosso barco, nós vamos nos dar muito bem. Sem Jesus, não dá. Sem Cristo, não funciona. Amém. Por quê? Porque eles entraram no barco com Jesus e Jesus dormiu. Irmãos, aquele balanço do mar traria sono. Ele estaria ali tranquilo. O que o sono nos proporciona? Descanso. Quando você está dormindo, você apaga. Você apagou. Você não lembra, quando você está dormindo, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas mágoas, das suas iras. Você não lembra de angústia, de situações que você enfrenta na área material, financeira, física. Apagou. Quando você dorme, aquele tempo é de descanso. De descanso. E o que Jesus fazia? Ele descansava. O momento de descansar é para descansar. É para descansar. E os discípulos, naquele momento que o barco estava lá, no mar, e veio de repente, se formou um temporal, uma tempestade. Às vezes as coisas acontecem de um momento para o outro. Veio um momento ali natural, foi um momento natural, da natureza, como nós já vimos muitos aí, que acontece. Não vou dizer hoje em dia que o homem não interfere nisso. Às vezes acontecem catástrofes aí, grandes, que não há uma interferência, como aí no sul, que aconteceu do rio ali inundar e trazer devastar, com casas, matar. Houve mortes de muitas pessoas, animais, houve uma destruição muito grande. Só que nós vemos que foi de uma hora
para outra, acontece o quê? Uma grande tempestade, um grande temporal. Irmãos, isso pode acontecer. Mas Jesus estava ali o quê? Descansando, dormindo. E os momentos ali difíceis, e aqueles que já estavam acostumados, já sabiam como eles não iriam lidar com o tempo. Eles não poderiam fazer nada com a chuva, com o vento forte, com aquilo que estava acontecendo. Eles poderiam, naquele momento, o quê? Se manter vivos. Se manter vivos. Porque no momento da tempestade, o que pode acontecer? O desespero. O que vamos fazer? Vamos fazer isso, vamos... E Jesus estava ali, ó. Nos mostra o quê? Que ele estava dormindo. Tranquilo. Ele acordou porque foram acordar ele. Foram acordar ele. Só que com Cristo no barco, as coisas estão bem. Ainda que pareça o quê? Em meio à guerra, a paz de Cristo. Em meio às dificuldades, o Deus que provê. Ele vai se mostrar presente. Nós assistimos e nós lemos, porque o que nós assistimos são coisas não na essência total tirada daqui. Tem muitas coisas que eles mudam, mas nós sabemos que no momento da guerra Deus se fazia presente com o povo de Israel e dava a vitória. Amém. Então, no momento da dificuldade, como o da viúva, Deus se fez presente. Houve o quê? Multiplicou o azeite. Teve o quê? Teve a providência. Então, há a providência de Deus. No momento que está na terra estrangeira, mesmo estando em um outro país, como nós vimos aqui, já lemos, Deus está presente. Amém. E leva a um lugar seguro. Então, ele estava lá, dormindo, e foi despertado. Muitas vezes pregamos, olha, precisamos despertar Jesus. Irmãos, Jesus estava... Porque Jesus, homem e Deus, tinha o sono do corpo. Mas ele diz que o nosso Deus, ele não tosqueneja. Amém. Ele não tosqueneja. Glória. Vocês acham que ele não sabia o que estava acontecendo? Qual é a nossa atitude quando muitas vezes achamos assim, Deus está dormindo, Deus não está olhando para mim, aonde que está Deus? Ele está ali, presente. Presente. Amém. O que o homem vai fazer? Há momentos que nós vamos agir e há momentos que nós não vamos agir, nós vamos para e ver o livramento do Senhor. Mas há momento que você tem que pegar, olha, toca lá, toca as águas. Vai o povo e atravessa. Porque eu não vou carregar vocês, vocês vão atravessar. Mas sempre Deus vai se mostrar presente numa situação, demonstrando o seu poder. Amém. Porque nós servimos a um Deus poderoso. Amém. Poderoso. Hoje a pessoa acha que o poder está naquele filme que você assiste, do Super-Homem, da Mulher Maravilha. Ah, o poder está com eles. Não, o poder está com o nosso Deus. Amém. Todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Amém. Embaixo da terra. Tudo que há
é do nosso Deus. Amém. Amém, Pai. E eles despertaram Jesus. E Jesus repreendeu. Quem de nós gostamos de ser repreendido por alguém? Nós gostamos de ser repreendido pelos nossos pais? Mas às vezes é necessário para que haja uma maturidade, para que a pessoa veja. Às vezes, quando não é para agir, né, com tanta ênfase em alguma coisa, agimos. E no momento que é para agirmos, que é o momento certo, e aí começamos a... Era o momento deles agirem pela fé. O que nós podemos fazer? Estamos no barco. Jesus está aqui. Mas o que nós podemos fazer diante dessa situação? Irmãos, diante de uma situação, às vezes, não vai ser somente a ação do agir. Vai ser um momento de crer, de acreditar, que vai sair daquela situação. Pode um monte de gente estar falando, olha, tá ruim, não vai dar certo, olha, é dessa forma. Esses dias, se o André me permite, aconteceu algo que na construção lá dos prédios, né? E só que o prédio não acabou ainda. E eles têm um grupo, né? Dos que irão morar lá. E aí deixaram uma fiação e aí começou no grupo os comentários. As pessoas que irão morar lá. Olha como que vai ficar, eles vão deixar assim. Aí o André comentou, eu falei, André, não terminaram ainda. Essas pessoas aí estão falando de algo, tem que aguardar, tem que esperar. Outra, não vão liberar se tudo não tiver certo. Eles não vão. A gente sabe que às vezes uma coisinha ou outra, por mais, né, tem a vistoria, às vezes, mas não isso. Então, aí o pessoal ficou por muitos dias comentando, até que o André falou, passou, falou, mãe, olha, falaram que vão fazer assim, assim. Aí fizeram, ó. Tá tudo arrumadinho, colocaram sanca, arrumaram, fizeram. Por quê? Porque às vezes tem um momento, você tem que aguardar, esperar, não vai ser o momento de agir. E ali, eles não podiam ir o quê? Brigar com o vento, com o mar. É a fé em quem em Cristo. O meu Deus pode mudar essa situação. Amém. Meu Deus pode colocar a sua mão ali e mudar e fazer. Nós sempre falamos fazer, trazer da existência o que não existe. Para você, para mim, irmãos. Deus, Ele pode abrir uma porta onde você não imagina que aconteça. Mas Deus pode abrir uma porta de emprego. Não é que você não deixe de fazer a sua parte. Mas há um momento que às vezes não tem como. Você já enviou o currículo, você já fez aquele curso, você está aguardando. E Deus, Ele opera a favor dos seus. Eu creio, eu acredito. Amém. Porque eu já provei disso na minha vida. Eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. Eu já provei, já passei por isso. Amém. Então Deus abriu uma porta onde que eu pensei que eu... Mas Deus falou, te coloco lá. Teve uma vez que Deus me colocou, o irmão Dantas me levou lá dentro do apartamento dos chefes dele, lá da Bernal. Pessoas da dona, esqueci o nome dela agora. O Ciro sabe o nome da dona Joana. E
onde jamais eu pensei que eu entraria. E Deus falou, te coloco lá. Não importa se você fala assim, eu não sei falar tão bem, eu não sei falar inglês, eu não falo 2, 3 línguas igual o filho dela lá falar. Mas Deus fala, eu te quero lá, é você. Amém. Não vai ser outra pessoa. É você. Irmãos, às vezes tem alguém sentado no banco de um ônibus, o Cido está aí, o Cido dirige, e às vezes é motorista, e às vezes tem pessoas lá que estão com problemas terríveis, e às vezes você senta ao lado, e aí você começa a pensar nos seus. Não, às vezes aquela pessoa está lá e Deus quer usar a sua vida. Mas eu estou doente, não vou orar por alguém que também está doente, porque eu estou. Não, você vai orar em nome de Jesus. Amém. Porque não é porque eu passo por algo, eu estou com algum problema, que eu vou deixar de conversar com alguém e falar, Jesus faz, Jesus opera. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar o seu lar. Ele vai mudar essa situação. Vai te libertar de todo esse mal, porque Ele é Deus. Amém. Deus que nós servimos, Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ele não dorme, não. Ele estava ali, mas pensa que Ele não estava vendo, ouvindo? Estava. Ele vê, Ele ouve as suas orações. Ele ouve o seu clamor. Ele ouve e vê, né? Agora, no caso, Ele vê as suas lágrimas. Então, Ele pega e repreende eles. Momento de fé, momento de agir. Eu creio nesse Deus que vai mudar. Muitos às vezes estão, mas que esse carro já não dá mais, porque não... Meu Deus me deu, é bênção. Amém. A minha vida é um veículo que me conduz até a igreja. O Senhor é o Deus da minha vida e Ele cuida de nós. De alguma forma vai vir a providência, vai vir um meio para que possa ou arrumar, ou trocar, ou fazer. Deus, Ele faz, porque Ele é Deus. Amém. Deus. Nós, às vezes, podemos limitar muitas coisas, mas o poder do nosso Deus, não. Ele é um Deus poderoso e é de eternidade a eternidade. Glória! Então, Ele fala a respeito a eles, com eles a respeito da fé, da confiança. Irmãos, Jesus estando no barco, está bem, está tudo bem. Não quer dizer que as tempestades não vêm. Mas vamos olhar o lado, não só o lado que nos traz medo, que nos traz angústia, que nos traz a tristeza. Porque senão vai fazer de nós pessoas amargas na vida, pessoas tristes na vida. Eu tenho Jesus, mas eu tenho uma... Não. Todos nós temos no decorrer da nossa vida perdas. Nós perdemos muitas coisas. Sejam elas materiais, sejam às vezes financeiras, podemos perder. Perdemos às vezes pessoas, né, que vem o tempo, às vezes são recolhidas. Acontecem muitas coisas, mas em nenhuma delas Deus nos desampara. Amém. Amém. Em nenhuma delas Cristo nos deixa sozinhos. Em nenhum momento Ele quer, ou Ele vai tirar de nós a alegria, não, mas o que Ele tem por dentro de nós é a sua alegria. Amém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Ele faz de nós pessoas que possamos olhar e ver, ou passar porque nós passamos, nós sentimos também porque nós somos seres humanos, mas que nós vamos voltar o nosso olhar para Ele e dizer, o Senhor é comigo.
Então, o Senhor está no meu barco, está na Amém. minha vida. Vai tudo bem, Jesus. Vai tudo bem. Eu estou olhando para Ti. Eu não quero desviar o meu olhar. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. E nós vamos clamar o nome dele. Então, buscar a sua presença, porque a presença dele é maravilhosa, irmãos. Só Amém, Cristo para nos fortalecer. Só Jesus para nos dar aquele... E fazer com que a gente fique em pé. Então, Jesus, ele faz o quê? Ele repreende os ventos. Ele repreende ali o mar. Às vezes, igual eu falei, eu não falar sobre mar. Tem pessoas que a gente sabe que pega altas ondas, que são pessoas habilidosas, né? Já cheguei a ver essas pessoas, esses surfistas, né? Não pessoalmente, mas pela TV. Tem o Gabriel Medina, tem aquele outro Scooby. São pessoas que eles pegam, eles enfrentam. Olha só, as ondas passam por dentro, né? É muito bonito você ver. Mas eu imagino que hora que cai lá. Aí eu já não quero nem... Mas você vai para a praia. Você senta ou você tenta pegar uma onda. A onda te leva. É uma sensação, assim, que quando você cai aquela onda, a onda volta, parece que está te puxando, né? Para dentro. Tá mesmo. Vai te levando lá para dentro do mar. Então, para mim, aquelas ondinhas assim, tá boa. Não vou pro fundo. Às vezes aconteceu da gente já ir para a praia e às vezes o pastor lá brincando, às vezes me pegava, agora não vai, não sei se... mas me pegava no colo. Gente, eu falava assim, me solta, porque queria me levar lá pro fundo, sabe, naquelas ondas, e eu falava assim, na brincadeira, né? E eu ficava desesperada, por causa do medo, né? Olha o que às vezes nos impede, o medo nos impede de muitas coisas. Se você, às vezes, para nadar mesmo, o medo nos impede de aprender, nos soltar, né, na água e nadar. Por quê? Porque lá eu fico muito tensa. E para você nadar, você tem que estar com o corpo mais leve, né? Então, mas mesmo assim, tem todo um processo aí para você aprender a nadar. Mas a gente sabe, são ondas que vêm. E às vezes tem pessoas que têm essas habilidades, né? Que enfrentam, que gostam dessa adrenalina, essas coisas todas. Agora, você imagina lá dentro do barco, Jesus pega e faz o quê? Ele repreende. E quando, irmãos, pode ser o vento, pode ser o mar, pode ser uma crise no governo, pode ser uma epidemia, como nós já passamos. Mas se Jesus repreende aquilo, já foi. Amém. Se Jesus repreende aquilo, ó, já era. Não adianta ficar falando do assunto. Porque já foi, ele já venceu. Ele deu uma ordem e não existe mais. Ah, mas era um problema tão... Já foi. É isso. Ah, vocês viveram um momento que a casa passava lá no quintal lá, quando chovia, vinha toda aquela enxurrada, passaram, já foi. Amém. E naquele momento Jesus estava conosco, né? E nos deu vitória. Amém. Hoje está lá o muro certinho, não passa mais nada. Para a glória de Deus, foi o que Ele nos deu e nos deu o melhor.
Amém. Às vezes olhamos, irmãos, num momento difícil, a bênção como uma coisa ruim. E nós não devemos olhar assim. Às vezes olhamos num momento difícil, às vezes o carro quebra, mas não era de Deus, porque olha que esse carro não. O Senhor nos deu. É bênção. O nosso olhar tem que ser outro. Porque senão os discípulos iam estar ali, olha, tamanha tempestade, nós não vamos mais pescar, nós não vamos desistir de tudo, nós vamos... Quando Jesus morreu, os discípulos estavam querendo voltar para a velha vida. Mas Jesus foi até eles. Falou, não, eu estou vivo. Irmãos, Jesus está vivo. Vocês vão continuar. Vão continuar o quê? Pregando a palavra, falando do meu amor, orando, buscando, cantando, ensinando. Vão continuar. Por quê? Porque ele disse que vai voltar. Amém. E para isso a igreja tem que estar o quê? Ativa. Porque aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, irmãos, isso vai passar. As obras de Deus, não. Aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, não. Isso eu falo em qualquer lugar que você estiver. Isso não vai passar. Isso vai permanecer, porque vai ser algo que você está plantando nessa terra. Amém. E aí nós vamos colher não somente nessa vida, mas na glória com Deus. Amém. Na glória com Cristo. Então o que nós temos feito? Como nós temos agido no momento da tempestade? Temos esperneado? Temos gritado? Temos falado para todo mundo? Ou temos falado, não, Jesus está comigo, Ele vai mudar isso? Há muitos anos atrás, quando roubaram o carro, né, do meu pai que estava comigo, isso tem muito tempo, aconteceu de roubarem também com a despesa, passamos por uma situação difícil, teve uma mulher que falou assim, olha, Beth, mas você vai para a igreja, você ora, e você assim, e acontece isso. Olha o que às vezes as pessoas falam no momento. Não é porque aconteceu, porque Jesus deixou de estar comigo. Ele está presente. Ele está presente. E a vitória é certa. Amém. Jesus. A bênção é certa. A calmaria é certa. No momento, depois que a tempestade passa, vem a calmaria. As coisas, elas não vão durar naquilo que você está passando. Isso aí está passando mesmo, porque vai passar. Mas o que é importante? Permanecer com Cristo na vida. Amém. Não é deixar Jesus de lado, é permanecer com Cristo na nossa vida. Como o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que nos amou, aquele que nos ama. Aquele que não nos deixa, não. Sozinhos, não. Amém. Mas Ele está conosco. Não deixou Ele sozinho. Graças a Deus. Se fez presente. E depois de tudo isso veio o quê? Calmaria. O momento que você vai poder o quê? Desfrutar da paz. Calmaria é um momento de tranquilidade. Porque o mar já voltou ao normal. E eles iam permanecer ali somente nesse momento também de calmaria? Não. Eles iam continuar. Eles iriam para o lugar onde Cristo queria que eles estivessem. Então, estando com Jesus, nós não vamos perecer. Nós não vamos perecer. Porque Ele está no barco. Amém, Pai. Todas essas coisas contribuem para que não somente na nossa vida,
mas as pessoas que estão perto de nós possam ver, as pessoas precisam ser edificadas, irmãos, pelo poder de Deus, através das nossas vidas. Então, quando pessoas ficaram maravilhadas com tudo aquilo que aconteceu. Os discípulos, os alunos ali, estavam aprendendo com o Mestre. Nós precisamos aprender com o nosso Mestre, Cristo. Amém. E nós aprendemos como? Deus sempre vai levantar pessoas nessa terra para que outros possam ouvir, outras pessoas possam ouvir o ensinamento, as pregações da palavra através dessas pessoas. Na sua igreja você tem uma pessoa aqui que é de Deus. Eu falo porque é o meu esposo, uma pessoa que prega a palavra de Deus, que ama Cristo. Amém. Que ama Cristo, como já ouviram. Primeiro lugar, nós devemos amar a Cristo, sempre ter Ele como primeiro na nossa vida. Então, vocês têm um pastor que ama a Cristo e que quer conduzir a nossa vida ao quê? Ao céu. Então, por isso que nós, como pastor que aqui está, se esforça, irmãos, não é obrigar. Ele vai se esforçar para que você, através do Espírito Santo, como eu, seja convencido e possa, de livre e espontânea vontade, contribuir, fazer, estar presente, sabe, naquilo que muitas vezes a sua igreja oferece a você. Porque aqui nós temos um corpo. A base de todas as coisas nós temos dentro da nossa igreja. Nós cultuamos aqui, de terça-feira culto de oração. De quinta-feira busca com o Espírito Santo. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Quem não fala em línguas estranhas? Culto de quinta-feira, irmãos. Culto de quinta-feira. Logo que eu me converti, eu falo, o que é isso? Que essas pessoas falam, eu quero isso para mim. Nós precisamos desejar. Amém. Então, quinta-feira, nós temos aqui, de sábado, ensino da palavra. Ontem, como todos os estudos aqui, tem sido uma bênção. Ontem foi uma bênção. Então, venha participar. Quem gosta de ler aqui? Quem gosta de estudar? Irmãos, a leitura faz parte da nossa vida, né? Quando eu me converti, eu tinha dificuldade, não vou falar que não. Para ler. E com o tempo, você vai, só que precisa dar lugar a isso. Então você começa e você vai formando um hábito na vida, né? Nós temos bons hábitos e maus hábitos. Então, precisamos criar esses bons hábitos. Então, temos aqui de sábado, estudo da palavra. Temos no domingo, que é o culto, né? Voltado para a família. Voltado para a família. Então, você pode olhar aí do seu lado. Tem essa pessoa que está aí. A gente fala família carnal, mas é a sua família também, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Amém. Então, quando nós temos tudo isso, é uma igreja que tem a base. E a partir daí vem as outras coisas que a igreja realiza, né? Vem os eventos, vem aonde aí, a
participação do corpo. Então, eles aqui se maravilharam e diziam: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como não vai obedecer? Se todas as coisas foi o nosso Deus que criou. Amém. Amém? Foram feitas por Ele. Por Ele, para Ele são o quê? Todas as coisas. Amém. Ele Amém. nos formou para louvor da sua glória. Oh, glória.